Bem-vindos ao canal Liberty UA. Hoje estamos em contato com Leon Weinstein, autor. Seja bem-vindo, Leon. Boa tarde, por favor. Inscreva-se no canal do Leon, inscreva-se no canal Liberty UA. E nós vamos conversar sobre o que estão falando na televisão americana. Eu vi, Stephen Chang apareceu no ar e disse que na Ucrânia há uma corrupção terrível. Eles estão indignados, para dizer o mínimo, e dizem que não vão mais desperdiçar dinheiro por causa de um regime corrupto. Está comprovado que é um regime corrupto. Então, o que você acha? Não vão mais ajudar financeiramente? O que isso quer dizer? Agora sabemos que os Estados Unidos não estão ajudando com dinheiro. Será que também vão deixar de fornecer outras coisas? Ou estão falando que um ultimato será dado ao Zelensky? Ou agora é aceitar as condições que existem? Ou será que nós vamos deixar de dar alguma coisa? E por que os americanos estão indignados agora? Será que antes esse serviço de segurança não sabia que existe corrupção na Ucrânia? E o dinheiro que os americanos dão, eles vão, digamos assim, para o ralo às vezes. Isso não era conhecido antes, e só agora ficou conhecido. Não, claro, isso já era conhecido. E claro, bem, o que chamam de círculos restritos sabiam disso muito bem. Além disso, houve publicações no Wall Street Journal, ou seja, a comunidade de negócios lê e discute isso. Depois há várias publicações secundárias sobre isso. O New York Times escreveu sobre isso e assim por diante, mas tem, quando pessoas como o Chang, ele provavelmente é um dos nossos maiores especialistas em China, certo? Eu não sei, por assim dizer, ele parece absolutamente europeu, mas o sobrenome Chang mostra que ele tem alguma ligação com a China ou com a Ásia. E ele realmente escreveu muitos livros, é conselheiro do presidente do Congresso sobre esse assunto. E ele, mesmo que não seja uma pessoa oficial, claro, de certa forma é um porta-voz de Washington oficial, bem, isso simplesmente significa que algumas decisões foram tomadas e essas decisões agora estão sendo anunciadas na mídia para, como dizem, criar novamente o clima, certo? Ou seja, trazer de volta certas coisas que as pessoas meio que já sabiam e focar nelas de novo. E por que exatamente agora? Para ser sincero, eu realmente não sei por que exatamente agora, porque, bem, é difícil entender planos tão complexos e multifacetados no começo. Aí você entende, por isso fizeram aquilo, né? Mas, claro, devido ao fato de que, bem, aconteceu essa viagem, esse encontro com Xi na China, em outubro haverá o segundo encontro com Xi aqui, depois haverá o terceiro e o quarto até o final do ano, mas já não serão encontros especiais, e sim em várias cúpulas, em diferentes cúpulas. Mesmo assim, eles já estão planejados e, digamos, a agenda desses encontros já está definida. Além disso, querem dizer, bem, é muito estranho para mim, mas muitos jornais, revistas, meios de comunicação escreveram que nada aconteceu lá, que Xi ganhou, que Trump ganhou, que alguém ganhou, né? Na minha opinião, de certa forma, aconteceu uma Yalta 2, ou melhor, não aconteceu ainda, mas está em vias de acontecer. E a segunda coisa que aconteceu foi que Trump começou a campanha eleitoral, não para si mesmo, mas para o seu partido. Em novembro teremos, como muitos, acho que o mundo inteiro já sabe, acho que sim, o que teremos. Estamos aguardando na Ucrânia, pois até lá nossa guerra deve ter terminado. Desculpe interromper, mas seguimos esperando. Ela precisa acabar, mas temo que não vá. Então, um impacto sério, aliás, muito sério, sobre o fim da guerra será causado pelo evento de ontem, ou já anteontem, ou seja, o ataque de 500 drones em pleno território russo, por assim dizer, na Rússia, e principalmente o fato de que houve 2 explosões sérias na própria Moscou, acho que em Sheremetyevo e em algum ponto mais central. Em Moscou, na entrada de alguma empresa, em algum lugar perto de alguma empresa, agora simplesmente não consigo lembrar qual. É algo do tipo de defesa, mas por assim dizer, agora não importa qual. O importante é que assim que isso aconteceu, fotos e vídeos das consequências imediatamente se espalharam por toda a Rússia. O Instagram exibia milhões de visualizações lá. E os russos talvez tenham percebido ontem pela primeira vez que podem ser atingidos. E da guerra que está acontecendo em algum lugar por aí, pelo menos dá para dizer, faz tempo que estamos voando, isso. Não, aqui está. Sabe, às vezes é aquela gota que, bum, e aí começa a transbordar. Ou a palha que quebrou as costas do camelo, fazendo-o, por assim dizer, ceder.
Antes disso, ele não cedia, ou então a corcunda quebrou. Então ontem, parece que foi essa gota, quando pelo menos, se ainda não foi o governo, os moradores de Moscou, da Rússia e de outros lugares, principalmente das grandes cidades, começaram a se perguntar: espera aí, o que é isso? E será que pode nos atingir também? Sério mesmo? Será? E isso começa a mudar a atitude de forma abrupta. Quanto à guerra, parece algo distante, que acontece longe, não com meus filhos ou meu dinheiro, mas sim das vendas. Todos sabem que o dinheiro do petróleo nunca chegará até eles. Por isso não vem como dinheiro deles. Não são meus filhos, nem meu dinheiro, nem minha casa, então não é meu problema. Eu ando lá todas as noites, passeio com o cachorro e 2 vezes por semana vou ao café. E ninguém me impede de fazer isso. E fico pensando, pego um cigarro e reflito sobre isso, que de novo é contra os ucranianos. Bem feito, não deveriam ser fascistas ou algo assim. Sim, de repente me envolvo nisso, sentado no café, e essa bomba pode cair lá. Olha esses canalhas, os ucranianos. Canalhas, ucranianos, canalhas, canalhas, pode acabar caindo em mim. E isso, aí sim aconteceu algo sério. Ah, bem, eu diria que outra coisa séria aconteceu, que nesse mesmo momento, praticamente com diferença de algumas horas, os iranianos enviaram 3 drones em direção ao reator nuclear. E 2 deles foram abatidos. E o terceiro chegou, mas não chegou ao centro, não chegou ao próprio reator, não importa, ele atingiu alguma parte de alguma coisa, de uma linha elétrica, alguma coisa assim, e ainda atingiu uma área perto desse reator, ou seja, a 100, 200, 300, não sei, 500 metros do reator, bem perto mesmo. Isso imediatamente mudou outra coisa. No mundo havia um tabu de não atirar em reatores nucleares. Mesmo quando, digamos assim, Putin bombardeou Zaporizhia, a usina nuclear de Zaporizhia, ainda assim eles não bombardearam os reatores, eles ainda assim lá... Nós mostrávamos, nós podíamos, nós queríamos, mas eles nunca cruzaram essa linha. Sim, e agora não é para fazer do Putin um santo, só que isso era um tabu mundial. E aí, digamos assim, sentados nos porões ou lá nas cavernas, os iranianos que dizem, digamos assim, vão acabar com a gente. E para que não acabem com a gente, vamos fazer de tudo para sobreviver. Ou, digamos assim, se for para a gente morrer, que morram todos os outros também. Então, eles meio que mostraram que estão prontos para isso. Ah, é assim. Então nós vamos explodir o seu mundo, se o seu mundo quiser nos explodir. Ou seja, aconteceram 2 eventos sérios que, claro, vão influenciar a continuação, o desfecho e o desenvolvimento dessas guerras. E o terceiro, como eu já disse, na minha opinião, houve um acordo entre a China e os Estados Unidos sobre a não divisão do mundo, como em Yalta. Essa metade é de vocês, essa é nossa, mas agora a situação mudou. Mas houve um entendimento entre esses 2 países de que ficar disputando, tipo Yalta, ou tentando mostrar quem é maior, sabe, algo assim, não faz sentido. Isso, digamos, não funciona, porque acaba sendo pior para ambos os lados. É necessário resolver esse problema de outro jeito. A China, em geral, propõe dividir o mundo em 2 partes. De novo, não sei como, não sei onde, mas, digamos, em 2 esferas de influência. A América, com a antiga doutrina Monroe, agora reformulada como Donroe, propõe dividir as regiões, cada uma com seu supervisor, para garantir supervisão. E a primeira ação já aconteceu, pelo menos da nossa parte. Nós ontem, anteontem e ontem, nós capturamos, sequestramos 2 e matamos o terceiro dos maiores organizadores de atos terroristas do mundo todo. Todos eles estavam em uma região próxima à África e depois anunciaram que praticamente se a URSS sair da África, não falamos exatamente isso, mas expressamos nosso desapontamento. Estamos formando o comando africano do exército americano e transferindo-o para a Europa. Da Europa, já dissemos que vamos retirar metade. Ou seja, em outras palavras, começamos a reduzir, digamos, a influência sobre o mundo através da presença. E eu acho que isso foi prometido e dito à China em resposta a alguma outra coisa sobre a qual ainda não sabemos. Mas esses 3 eventos sobre os quais falei são determinantes. E este fim de semana que acabou de passar, despercebido para o mundo, muito provavelmente é um ponto de virada, algum tipo de ponto de virada. Mas para onde ainda não sabemos. Você se lembra, você já falou antes que o mundo seria dividido entre os russos, Putin influenciaria uma parte do mundo, a América outra parte e a China a terceira.
Agora você diz que só existem duas potências influentes, que são a China e a América. Putin já não conta mais. Obrigado. Então deixe-me corrigir o que eu disse naquela época e provavelmente agora também não fui muito claro. Naquela época e agora falei sobre o mesmo assunto. Aquilo que é chamado de conceito ou doutrina de Donald Trump, que, digamos assim, inicialmente era chamada de doutrina do presidente Monroe, isso há 100 anos, e Trump a aprimorou e de forma brincalhona chama de doutrina Don Donald, Donald Roe, Don Roe. Em que consiste ela? Então, na época da União Soviética, havia dois polos de influência e meio que havia uma disputa entre eles. Você podia jurar lealdade a um ou a outro, ou gritar que era neutro, mas, no geral, era uma briga entre dois gigantes, por assim dizer. Após o desmoronamento da União Soviética, várias coisas aconteceram conosco e a China surgiu. E agora, tanto economicamente quanto militarmente, a China é o número 2 e quer muito se tornar igual. Eu não sei se ela vai conseguir ser número 1 ou não, mas igual. E propõe o mesmo esquema. Vamos fazer isso sem guerras, como entre a União Soviética e os Estados Unidos, mas vamos dividir, por assim dizer, o mundo. Vocês não vão se meter no nosso, nós não vamos nos meter no de vocês e assim por diante. E Trump dizia e diz o seguinte, ele diz, não precisa, porque quando há dois, logo na fronteira entre o seu e o nosso, começam a acontecer guerras, porque, digamos, os pequenos e outros tentam agora nos colocar um contra o outro para tirar algum proveito para si mesmos. Vamos fazer diferente, vamos definir. Existem 5, 6, 10 regiões no mundo, cada uma das quais tem alguém responsável. Bem, pode ser um grande estado, como a China, os Estados Unidos, a Rússia, ou pode ser um grupo de países menores. Provavelmente no Oriente Médio sugerem-se Arábia Saudita e Israel e, se conseguirmos, por assim dizer, esmagar e derrotar o Irã, então um novo Irã. Se não conseguirmos, então ficamos sem o novo Irã, mas há outros estados sunitas suficientes que entrarão nesse, digamos assim, comitê para acalmar as cobras. Sim? Então, o mundo será dividido de alguma forma natural ou não natural em pedaços maiores ou menores, não importa. Mas em cada região haverá alguém responsável para garantir que algum idiota não detone uma bomba atômica ou não roube uma arma biológica e a espalhe em um lago ou faça algo assim. Porque as nossas ciências físicas levaram ao ponto em que podemos apertar um botão e destruir o mundo inteiro ou metade dele. E 300 anos atrás você podia pegar uma espada e sair para lutar. E quantas pessoas, eu me pergunto, mesmo com uma espada muito boa, eu sou um espadachim, quantas pessoas você consegue matar? 10? Depois você precisa descansar, dormir, comer. Aqui basta apertar um botão e 4 milhões vão para o inferno. Essas eram as piadas na União Soviética. Quando então um oficial invade o abrigo subterrâneo e pergunta quem apertou o botão vermelho, o sargento se levanta e diz, camarada major, foi sem querer com o cotovelo, acertei sem querer. Tanto faz, Iugoslávia ou Holanda, isso não importa. No fim, tanto faz, não é? Então, piada é piada, mas em toda piada tem um fundo de verdade. Porque realmente dá para apertar o botão e a Holanda vai pelos ares, pro diabo que a carregue. As ciências sociais aqui se resumiram a, você me ofendeu? Então te acerto com uma pedra na cabeça. No caso, no nível de Caim e Abel, né? Nada mudou, bem, só mudou que a pedra mudou. Mas isso não, nós não sabemos resolver nossos problemas. Então, a cada minuto que não resolvemos nossos problemas e a cada minuto que desenvolvemos cada vez mais a capacidade de matar uns aos outros de forma rápida e indolor e, como dizem, entre a sopa e a sobremesa. Sim, apertou o botão e voltou a beber o suco. Então, enquanto isso existir, nós vamos nos destruir fisicamente, vamos destruir uns aos outros no final. E não é porque alguém quer isso. É claro que os mulás iranianos são pessoas como todas as outras. 4 mil filhos, filhas e netos de mulás iranianos vivem aqui na América. Eles andam quase nus na praia e postam no Instagram coisas que até nos envergonham pelo que sabem. E lá, por causa de alguns fios de cabelo fora do lugar, os pais, tios, avós deles apedrejam, matam pessoas inocentes só porque a saia ficou um pouco acima do tornozelo, não é? Isso. E ao mesmo tempo, a filha dele mostra aqui, desculpe, como ela está bem, rasparam tudo o que precisava raspar para poder andar pelada. Isso é ao mesmo tempo. Papai escreve para ela beijinhos.
Esse mesmo papai que mandou fuzilar 42 mil pessoas por terem ousado fazer alguma coisa, certo? Ou seja, em outras palavras, eles são pessoas como todas as outras. Mas eles simplesmente escolheram um método, e assim aconteceu historicamente, que eles têm esse método de conseguir dinheiro, fama, por assim dizer, e outras coisas. Tudo o que quiserem. Mas, ao mesmo tempo, com base, digamos, hoje em dia, numa ideologia muçulmana, porque as outras religiões já passaram por esse período, e eles, por assim dizer, ainda não, ela produz fanáticos. E você pode acabar, por acaso, em algum lugar lá em cima, e lá pode haver algum fanático que tem meio quilo ou 3 gramas de alguma coisa, algo com o qual pode envenenar 1,5 milhão de pessoas. E é isso que não queremos. Por isso, tudo o que está acontecendo agora está acontecendo, nós não podemos, não queremos, não podemos, não temos mais dinheiro para esse desejo, esse apetite. Nós não podemos voar pelo mundo e parar cada uma dessas histórias idiotas, certo? Nós viajamos o tempo todo pelo mundo, e por causa disso dizem que somos muito agressivos, que somos terríveis, que somos ruins, que somos egoístas, mas nós não deixamos nenhum objetivo para trás. Nós conquistamos, como se diz, um monte, estranhamente não deixamos nenhum para trás. O Canadá também poderia ter sido conquistado, mas não foi o México. E Cuba, agora, digamos, vamos expulsar aqueles lá, bom, provavelmente vamos negociar lá com Castro, o Castro mais novo, o neto de Raul Castro, Raulito. Então, lá, Vovchik, se for do nosso jeito, não é Vladimir, é Vovchik. Ele está negociando com a CIA e vão chegar a um acordo para deixá-los em paz. Em troca, vão abrir Cuba, seja em 1, 3, 5 ou 10 anos, não importa. Aqui estamos nós, limpando o nosso entorno de 2 tipos de gente. Nós realmente não gostamos de traficantes de drogas e nós realmente não gostamos de comunistas. É isso. O resto é problema de vocês, de como vivem. Então, limpem os comunistas e os traficantes de drogas e nós vamos ser amigos de vocês. E aí, bem, vamos sobrevoar, ficar de olho em vocês para garantir que vocês não estejam montando drones com algum tipo de carga atômica, certo? É isso. E todo o resto vai ser dividido, compartilhado, sei lá, em 8, em 10, em 20, tipo, por 20 anos em 10 pedaços e cada um vai ter o seu próprio chefe. Bom, claro, depois, digamos assim, vão começar os problemas e tal, mas pelo menos por um certo tempo, nós criamos esse conceito para acalmar todo mundo. Daqui a 20 anos surgirão novos problemas, mas por esse tempo as coisas ficarão mais calmas. É basicamente assim que vejo a situação mundial. A Ucrânia, eu me lembro, você disse que está sob influência da Rússia. Muito provavelmente sim. Mas veja, o que significa influência? Porque isso pode assustar ou pode não assustar. Olha, eu me lembro quando há 56 anos conversei com ucranianos e eu investigava, não porque eu queria alguma coisa, sim, por assim dizer, eu não gosto do Putin, do putinismo e afins. Naquela época, ainda havia a Ucrânia como uma luz naquele reino sombrio. E então, quando eu perguntava aos ucranianos, me digam, qual é, na sua opinião, o aspecto negativo do sistema federal da Ucrânia? Falavam comigo como se eu fosse inimigo do povo. E tudo o que a Rússia queria naquela época era que a Ucrânia adotasse uma nova constituição. Não tem o direito de interferir, não tem, mas depois que, digam vocês, a Ucrânia não fez isso, morreram 1 milhão de pessoas, não é? Não tinha. Ah, eles são uns canalhas, mas 1 milhão de pessoas morreu. Por que 1 milhão de pessoas morreu? Eu vou contar agora. Porque a Rússia dizia, dividam-se em, sei lá, 10, 18, 20, não importa quantas regiões, 34 regiões vão ficar, claro, sob nossa influência, elas são russófonas e coisas do tipo. Não vamos entrar em lugar algum, conquistar ninguém ou fazer nada disso. Todos diziam isso, talvez com outras palavras. E tudo o que queremos é que qualquer decisão sobre a guerra seja tomada de acordo com a sua Constituição. Lá por 3/4 das suas regiões, assim, eu não sei, algo assim, por 3/4 da sua Assembleia, ou como se chama, errada, ou algo assim. E vocês ainda não têm 3/4. Daqui a 10 ou 15 anos tudo pode mudar, mas no momento não terão. Foi porque a Ucrânia não concordou com isso, sim, nós somos um Estado soberano, e foi isso que aconteceu, 1 milhão de mortos. Então, se não querem assim, faremos diferente. Vou falar algo bem assustador para vocês agora. Então, Adolf Hitler, é uma pessoa que todos nós, por assim dizer, chamamos de demônio. Na verdade, não pretendia matar nenhum judeu. Eu sou judeu, nenhum judeu. Então, ele fazia outra coisa. Ele precisava inventar de onde tirar presentes para a população,
por fazerem certas coisas. Então era preciso tirar isso de alguém. Então, pessoas muito ricas, muito influentes, com grandes ativos, como chamamos aqui, esses eram os judeus. Os fascistas, então, tiveram uma ideia. Nós vamos declarar agora nosso Estado para os arianos, então, e vamos dizer aos judeus, saiam daqui, mas antes disso, vamos negociar com algum país ou com vários países para que eles aceitem os judeus e que até nos paguem por isso. A ideia de Hitler era propor à Europa, à América ou a qualquer outro lugar que levassem os judeus e pagar por isso. E os judeus iam embora, levavam joias, mas deixavam suas fábricas, usinas e outras propriedades. E então passamos isso para os alemães e a vida deles vai ficando cada vez melhor, certo? Maravilha. Tentaram. Nenhum país da Europa concordou. Foram para a América. Aconteceu um problema, porque naquela época o grande presidente que tínhamos, Roosevelt, disse: nós já temos mais do que o suficiente dos nossos. Eles não servem para nada, não precisamos deles. Então mandaram eles embora para bem longe. Até, digamos assim, sobre isso, tinha uma anotação no diário da Eleanor Roosevelt, da esposa dele, que não falava muito bem dos dois. Então eles decidiram, bom, ok, tudo bem. Então, a Inglaterra recebeu da Liga das Nações um mandato. Isso se chamava Mandato para a Organização do Estado Judeu. Recebeu em 1923. Em 1922, o Lord Balfour, então ministro das Relações Exteriores da Inglaterra, escreveu que os judeus, após 2000 anos de viagens, são a base da nossa religião, moral e filosofia. E nós devemos, por assim dizer, ajudá-los a recuperar seu próprio Estado. Agora falam dos curdos, não é? Vamos considerar que por 2000 anos, em 1923, ainda não existiam campos de concentração. E em 1923, a Liga das Nações, que depois foi dissolvida, deu um mandato à Inglaterra, à Grã-Bretanha, para organizar o território. E esse território incluía o atual Israel, a atual faixa de Gaza, a atual Cisjordânia, um pedaço do Líbano, um pedaço da Síria. Todo esse território, incluindo Jerusalém no centro, repetia exatamente os contornos dos dois estados judeus. Ou seja, Judá e Israel. Bem, digamos assim, eram dois países antes do êxodo. Primeiro houve o êxodo de um, depois houve o êxodo do outro, por assim dizer. E assim por diante. Ficaram vagando por 2000 anos. O que os ingleses fizeram? Passaram a impedir isso de todas as formas. Aliás, chega Eichmann como o segundo mais importante. Depois virou a autoridade principal em Auschwitz, né? Eichmann, por assim dizer, e não me lembro quem estava no comando, ele era o vice-chefe. Eles se estabeleceram, acho que em Tel Aviv, se não me engano. Eles abrem um escritório de representação na Alemanha e começam a negociar com a Grã-Bretanha sobre o fato de que, digamos, eles têm lá uma certa quantidade de judeus. Tipo 1 milhão, meio milhão, 2 milhões. Agora, de novo, eu tinha os números exatos na cabeça, mas agora não consigo lembrar. E então, vamos trazer todos eles para cá. Todo ano vamos mandar 300, 400 mil para se estabelecerem. Que levem seu dinheiro, o importante é que vão embora. E os britânicos disseram, bem, vamos tentar, vamos deixar entrar 30 mil. Deixaram entrar 30 mil. Após isso, todos os documentos estão aqui. Os britânicos mesmos organizaram tudo. Então contrataram árabes, organizaram pogroms e depois declararam que a população árabe era contra. E agora, por enquanto, não podemos, vamos suspender. Suspenderam e depois disseram, não vamos deixar entrar de jeito nenhum. Além disso, já no final da guerra, quando começaram a chegar dos campos em navios, barcos e tudo mais, e os judeus que saíam de Auschwitz para Israel, os ingleses atiravam neles, afundavam seus barcos e os mandavam de volta, faziam eles voltarem para o mar, só para que não chegassem. Embora eles tivessem o mandato da Liga das Nações para isso, é sobre isso que estou falando. Depois disso, Hitler decidiu que iria, por assim dizer, destruir todos. Se ninguém os aceita, ninguém os quer e nos atrapalham, então vamos destruí-los. Os alemães decidiram exterminá-los de forma metódica. De forma alguma não estou justificando eles. Já morreram muitas pessoas lá. Eu penso em outra coisa. Quando você estava falando, eu ficava pensando o tempo todo em quem é que inicia, quem é que incentiva a vinda de bengaleses, indianos e pessoas de outras nacionalidades para a Ucrânia, para que, ao mesmo tempo, os ucranianos sejam exterminados na guerra, porque nós não mandamos essas pessoas para a guerra. Nosso prefeito, por exemplo, diz que eles precisam pavimentar estradas, melhorar a infraestrutura, construir fábricas, eles precisam trabalhar nas indústrias. Nosso governo quer que eles trabalhem lá.
Por que e para quem é necessário exterminar os ucranianos na guerra e povoar nosso país com essas pessoas? Por que isso precisa ser feito, você entende? Não sabia que sua própria liderança estava fazendo isso. Eu sei que os russos, eles trouxeram desde norte-coreanos até chineses e várias outras pessoas para lá para lutar. Sim, porque para eles é mais fácil contratar algum norte-coreano lá, já que eles estão descartando alguns reatores ou algo assim. Aliás, pelo que sabemos, uma das promessas em troca de 10 mil norte-coreanos foi entregar alguns alcoólatras, motores nucleares para submarinos para a Coreia do Norte. 2 nós afundamos, os outros não sabemos, pelo que eu sei, conseguimos passar, mas eles não conseguiram. Não sei. Eu não sei o que a liderança ucraniana está fazendo nesse sentido. Sinceramente, não vejo relação entre o que contei e sua pergunta, e como não sei sobre isso, não posso responder. Você pode dizer, se acontecer como você supõe, que talvez a Ucrânia fique sob o comando ou sob a influência da Rússia, nós falamos sobre o fato de que isso pode ser ruim ou bom. Ou seja, isso não é tão assustador, não é bom, mas não é tão assustador quanto a gente teme, se eu entendi direito pelo que você disse. Bem, sim, aproximadamente, vamos dizer assim, o que se formou agora na Ucrânia. Para mim, como alguém que mora longe, sim, mas às vezes quando se está longe é mais fácil entender a estrutura geral e às vezes você não entende o que está acontecendo. Sim, por isso eu nunca me envolvo em assuntos internos, nem em Israel, nem na Ucrânia, em lugar nenhum. São países que eu acompanho de certa forma, mas mesmo assim eu não me meto a comentar. Então, o que nos parece daqui é que na Ucrânia já se organizou um regime que lembra muito o regime que se organizou na Rússia em 2000 ou talvez em 2003. Eu realmente estava presente no início, já contei isso. Estava em São Petersburgo quando despontou, digamos, a era putinista, embora ainda não fosse exatamente isso. O KGB, o 5º departamento, o antigo 5º diretório do 5º departamento, tinha um tal de Bobkov. Ele foi quem teve a ideia, digamos assim, de unir o KGB com os bandidos, com a máfia. Sim, ele inventou como controlar a máfia, como uni-los, como, digamos, fazer algumas coisas de forma legal e outras que não podem ser feitas legalmente através de assassinatos lá e ameaças e coisas do tipo que a máfia pode fazer e tomar o poder. E o primeiro e muito bem sucedido experimento foi o experimento em São Petersburgo. Sim, por assim dizer, foi justamente essa fusão, digamos lá, na época, 3 pessoas fisicamente. Sim, é o Putin, o Sobchak e o chefe da KGB de Leningrado, cujo sobrenome não lembro, apesar de já ter me encontrado com ele. Eles se tornaram proprietários do porto Lomonosov e por esse porto passaram toneladas e dezenas de toneladas de drogas que vinham do Afeganistão para a Europa e assim por diante. E coisas do tipo. Da Colômbia, por assim dizer, já chegava a cocaína, digamos assim, que era redistribuída, protegida por barcos e tropas, por navios militares, digamos assim, russos, soviéticos, bem, já russos, sim, que estavam no distrito de Leningrado e por isso sob o prefeito. E eu até me lembro quando a Interpol estava monitorando um navio que transportava cocaína e ele entrou justamente nesse porto. E avisaram. Então, o que você acha? Qual navio os navios de patrulha do porto de Leningrado afastaram? O navio com cocaína ou o navio que a Interpol estava monitorando? O destino escolheu qual? Acredito que estavam esperando o navio com cocaína e o receberam. Transferiram a carga rapidamente e negaram ter visto cocaína. Quando os europeus quiseram verificar, responderam: o que querem aqui? Saiam daqui, entre outras coisas. Ou seja, essa união aconteceu em São Petersburgo e depois isso influenciou o fato de que as pessoas do Yeltsin, 3 pessoas, decidiram quem seria o próximo presidente. Não o povo nunca decide. Essas 3 pessoas escolheram Putin e começaram a organizar a questão da Chechênia para colocá-lo no poder. Um homem decidido luta lá, junto com Sobchak, que também está presente. Liberal, um lutador, digamos assim, um querido, um herói e coisas do tipo. Ou seja, criaram uma lenda, colocaram ele lá e, pelo visto, depois ele não mexeu com nenhum dessas pessoas. Nem a Yumashova, nem a filha dela, como é mesmo, Diakova, e nem a filha do Yeltsin. Ou seja, ninguém daquelas pessoas que o trouxeram e o coroaram. Ou seja, eles cumpriram a parte deles e ele cumpriu a parte dele da promessa.
E então, de acordo com todas as informações que eu tenho de longe, agora na Ucrânia está organizado exatamente aquilo que foi organizado para Putin depois que ele se mudou de São Petersburgo para Moscou. E quais são as perspectivas dessa organização do regime, na sua opinião? A que isso vai levar o povo e o país? Livrar-se de um inimigo externo é muito mais fácil do que se livrar de um interno. Ou seja, ou você o derrota, ou você o detém e chega a algum tipo de acordo, por assim dizer, ou você se fecha atrás de muros e diz, isso é meu, aquilo, digamos, não é meu. É como cortar uma perna do inimigo externo e se livrar dele. Mas do inimigo interno não há como escapar, pois ele é você. O povo, exceto nos momentos de revoltas sangrentas, nunca pode fazer nada. Bem, talvez simplesmente, digamos, até mesmo essas revoltas sangrentas geralmente acontecem porque algum dos grupos lá de cima financiou essas revoltas sangrentas. Quando falamos que financiaram, pensamos que deram dinheiro para matar, mas não é isso. As pessoas são manipuladas. Ou seja, por meio dos meios de comunicação e outros, digamos assim, espalham boatos, falam de assassinatos sangrentos que são atribuídos a algum outro lado. O povo começa a se revoltar, vai lá, digamos, alguém acaba sendo morto. Às vezes dá certo, às vezes não. Se deu certo, outra junta assume o poder. E pelo meu conhecimento histórico, nunca aconteceu depois de algo assim, a vida do povo ter melhorado em relação ao que era antes. Normalmente fica pior. Ou seja, eles têm uma sensação de euforia, de vitória, eles recebem barris de mel, como os Streltsy. Bom, mel aqui significa mel com álcool, né? Eles recebem hidromel, então eles ficam bêbados, são violentados, violentam outros, matam alguém. Depois, quando acordam, descobrem que, por assim dizer, não há nada para comer. É preciso construir tudo de novo e voltar a servir a alguém. Muito bem, sim, e Saul agora não é mais o que mataram ontem, mas outra pessoa importante. E da maioria dos que costumavam ajudar, tentam se livrar rapidamente deles e assim por diante. O que vai acontecer especificamente na Ucrânia? Então, por um lado, seus superiores esperam que nada aconteça, ou seja, a única coisa que eles temem é dar algum passo que provoque uma revolta sangrenta, uma rebelião sangrenta. Porque se hoje, digamos, depois de termos perdido 1 milhão de pessoas, agora entregarmos metade ou 1/3 da Ucrânia, alguma parte pode se revoltar e sair matando. Então, como é que ela se chama aí? É Banaia ou Bronaia ou alguma rua assim que vocês têm aí, né? Isso. E agora, eles, claro, estão procurando oportunidades, tanto com os americanos quanto com todos os outros, de como apresentar a situação, de como, olha, poderia ter sido ainda pior, mas eu salvei o povo e fiz assim, sim, isso é um sacrifício, mas mesmo assim, caso contrário, todos vocês teriam morrido. Por enquanto, eles ainda não descobriram como fazer isso. Eles querem basicamente manter o dinheiro absurdo que conseguiram durante a guerra e, se possível, continuar no poder, pois sabem que ao perderem o poder podem perder o dinheiro e até a vida. Ou seja, eles ainda não descobriram como fazer isso. E os americanos também ainda não descobriram como eles. O quê? Como se, bem, não é nem garantir, convencer é isso, convencer que é isso. Se você fizer assim, digamos, nem você vai morrer, nem o seu dinheiro vai se perder. Bem, talvez parte do dinheiro se perca, mas no geral vai ser suficiente para você viver mais uns 456 anos e meio. Porque, bem, o que eles roubaram também, pelo que entendi, eu não contei o dinheiro no bolso deles, mas muito dinheiro saiu daqui e claramente não foi gasto em armas. E em todo o resto também. Então a questão agora é que você pode vencer um inimigo externo, mas como vencer o inimigo interno ainda não está nada claro. Vencer o inimigo externo. Se estamos falando sobre a paz na Ucrânia, será que a China pode nos ajudar de alguma forma? E o encontro de Putin com representantes da China, com o Xi especificamente? Nós ouvimos, Wang Yi disse que a China pode ajudar de forma construtiva no processo diplomático. Você acredita nisso, que a China vai nos ajudar a alcançar a paz, a fechar um acordo de paz? Não acredito, porque até agora a China não se definiu do meu ponto de vista, e porque a China precisaria disso. Ou seja, para a China, na verdade, o enfraquecimento da Rússia é vantajoso, porque a China quer dominar nas relações entre Rússia e China.
E o fortalecimento da Rússia significa, digamos, um status de parceiro mais ou menos igual. Para que eles precisam disso se a Rússia depende muito da China, que é um parceiro desigual? A China pode simplesmente dizer: passem seu petróleo e até logo, e se preciso, compra de outro país. Sim, mas para eles, digamos, é mais vantajoso e tal pegar o petróleo russo, mas em princípio eles têm alternativa e a Rússia não tem alternativa. Se a China parar, acabou, não tem mais ninguém. É a mesma coisa que acontece com o petróleo iraniano. Sim, teoricamente os iranianos dizem que podem vender para quem quiserem, mas quem compra deles é só a China, porque mais ninguém compra. Por isso, eu não vejo por que a China iria querer que a Rússia, digamos, vencesse. E bem, por vencesse, quero dizer que a guerra parasse, não que tivesse vencido de verdade, vencido mesmo. Se ela não parasse, haveria reconstrução e a Rússia melhoraria, é isso que quer dizer? Então, a China não quer a vitória da Rússia, mas também não quer a derrota dela. Ou seja, derrota significa o fim da guerra de qualquer forma, porque qualquer cessar-fogo significa instabilidade na Rússia. Se 700 mil pessoas envolvidas nessa guerra voltarem para casa, ficarão sem ter o que fazer, como ocorreu com os veteranos da guerra do Afeganistão. Lembra o que aconteceu, né? Ou talvez você não lembre, mas eu lembro. Não, eu lembro. Eu ouvi essa história, achei que essas histórias eram da China. E aqui são 200 mil soldados da linha de frente e 500 mil que ficam em volta. Eles estão voltando, mas não há empregos disponíveis. Não há empregos. O que eles fazem? Bem, roubam. O que mais eles sabem fazer? Eles estão revoltados, viram a morte, perderam companheiros, tiraram suas noivas, tiraram suas vidas, tiraram tudo deles e agora eles vão querer pegar de volta? Principalmente porque eles sabem melhor que ninguém que algo lá pode se manifestar, entende? Bem, alguns deles vão entrar para a Guarda Nacional, outros vão para a África, estabelecer a ordem por lá. O antigo grupo Wagner, agora, por assim dizer, são chamados de tropas africanas. Acho que corpo africano, sim, tropas africanas em russo, é isso. Bem, uma parte, cerca de 200%, não mais que isso. E o resto foram às ruas para matar? Por isso não faz sentido para a Rússia acabar com a guerra. E para a China também não faz sentido. Por isso eu não acredito, não vejo. A única maneira de acabar com essa guerra é um acordo através dos americanos, que essa linha aqui, digamos, desse lado estão vocês, desse lado estamos nós, e isso é uma trégua por X anos. Ninguém vai dar isso para vocês, nem para mais ninguém pelo resto da vida ou nos próximos 1000 anos. Posso assinar por 1000 anos para vocês, sabendo que em 10 anos isso já não será problema meu, entende? Vão lá e resolvam isso. Por isso, enquanto eu não vejo, enquanto a liderança da Ucrânia não tem vontade de acabar com a guerra e prefere, digamos, ceder território por alguma coisa, sinceramente, eu não vejo o fim da guerra. E mesmo, por exemplo, quando houver eleições, como começamos a conversa, para o Congresso, isso também não vai nos ajudar em nada a parar a guerra. Trump não está pensando na gente e isso não vai nos afetar de forma alguma. Olha, as eleições vão eleger o Congresso, vamos supor que ele seja democrata. E daí? A política externa dos Estados Unidos está nas mãos de Trump, nas mãos do presidente e não do Congresso. Mas o dinheiro está nas mãos do Congresso. O Congresso só pode dar ou negar dinheiro para Trump, mas quem define a política não é ele. Por isso só podemos contar conosco. O povo não deve confiar no governo, mas simplesmente em si mesmo. O que conseguirmos fazer, como conseguirmos transmitir nossos desejos às autoridades, é assim que as coisas vão acontecer. Eu acho que isso é a única coisa que podemos fazer. De longe, é muito fácil dar conselhos, sabe? Quando você está distante, né? A única coisa que precisamos e podemos fazer é exigir novas eleições e escolher alguém que vá resolver esse problema, e não adiá-lo. Sim, mas exigir novas eleições é impossível agora, a priori. Se seguirmos a lei, se formos pelo caminho legal, é impossível por causa da guerra. Quando há guerra, não pode haver eleições, não pode haver show, mas ele aconteceu. E nada de grave aconteceu. As pessoas foram ao show, no boombox. Mas ir e falar algo contra o TTSK, contra o presidente ou contra algum tipo de roubo, isso não pode ser feito porque está acontecendo uma guerra. É assim. Veja, já faz 64 anos que a guerra continua. Certo? 70, 79 anos, 14. A guerra continua, né? Não acaba. Então não vai ter nenhuma eleição, certo? Então, para quem é vantajoso que a guerra continue? Vamos pensar juntos.
A guerra é vantajosa para nós. Bem, é isso. Para o povo, com certeza não é vantajosa. O povo não quer isso. Então... Com similaridade, sim. Então, assim que acontecem novas eleições, é bem possível que comecem processos judiciais e todo tipo de outros problemas desagradáveis que vêm depois dos tribunais. Fugas, acusações, Interpol e coisas do tipo. Agora, não estou falando só especificamente sobre Zelensky, mas sobre todos eles, do Minditch ao Schmidtcha. Aliás, não tenho certeza se a atual administração dele é melhor que a anterior. Na verdade, não é melhor em nada. Sim. Ou que será melhor do que este? Você também não tem certeza? Sim, é isso. Por isso, a única coisa que os ucranianos podem fazer é exigir essas novas eleições. Ponto final. E, sinceramente, eu realmente não vejo outra opção. O que mais? Muito obrigada por essa conversa. Acho que foi útil para os nossos espectadores. Obrigada. Inscrevam-se nos nossos canais, curtam, deixem comentários. Obrigada por terem participado. Até logo.